E não é que a Wargame lançou uma notícia hoje que vão mexer no matchmaking? Será que a Wargame finalmente escutou os jogadores e vão fazer um sistema mais equilibrado agora? Eu sou o Paulo do Plutão Suicida, vamos lá. Cara, isso aqui foi surpreendente, notícia completamente inesperada. Vamos analisar o que eles estão aprontando ali e vamos ver se realmente vão solucionar os problemas do jogo. Acho que o MM deve ser o principal motivo de reclamação desse jogo aqui, a questão do equilíbrio das partidas. Vamos dar uma olhada e ver o que eles estão aprontando, tá? Tem bastante detalhe para a gente acompanhar. Beleza, primeiro ele está falando sobre a parte histórica do MM, e uma coisa que é surpreendente é que ele está falando que está retrabalhando completamente o sistema do MM, ou seja, fazendo ele de novo, do zero. Então, vamos dar uma olhada no que isso quer dizer, tá? Então aqui ele está falando que aqui está dando desculpa, né, que ainda está longe do que estão desenvolvendo esse sistema faz muito tempo e que está longe de ser o ideal e parar. Aí aqui estão os princípios que o matchmaking utiliza, né? Ou seja, os objetivos são de criar batalhas equilibradas, a variedade e engajamento em batalha, ou seja, trazendo diversidade para as batalhas, para que não seja sempre tudo igual, né? E a velocidade e eficiência, que quer dizer que você encontre batalha o mais rápido possível, tá? Então ele diz que para manter esses princípios e introduzir novos recursos, tivemos que reconstruir por completo o sistema do matchmaking do zero. Então eles estão falando que isso é meio assustador até. Eles estão falando que, basicamente isso aqui, eu já falei algumas vezes que eu acho que o matchmaking era um grande espaguete e o pessoal estava tendo problemas de atualizar ou mexer nele sem quebrar outras coisas, tá? Então, tipo, pequenos tweaks aqui de mexer numa coisinha ou outra, eles conseguiam fazer mais ou menos facilmente, mas como no estado que está o jogo hoje, tá? Com muitíssimos mais tanques do que era em 2014, tá? No jogo. Então, equilibrar tudo isso, imagino que deve ser uma loucura. Então, faz sentido ele reconstruir realmente o sistema do zero, porque continuar mexendo no anterior, evidentemente não estava dando certo. Então ele diz que modificar o sistema exatamente é uma tarefa incrivelmente desafiadora. Inclusive eu acho até porque o sistema que temos hoje deve ser completamente uma loucura. E foi também pensado em um contexto onde o jogo era outro, tá? E então ele diz que até mesmo menores ajustes necessitando um tempo considerável. É isso que eu estou te falando, tá? Enfim, nós vamos ter um novo matchmaking do zero. Tá? E então, o que esse novo matchmaker ele está prometendo? Ele fala que ele vai trabalhar sobre a melhoria no equilíbrio, inclusive por função, tá? Porque isso são coisas que a gente não tinha no jogo muitos anos atrás, tá? Essas subcategorias, tá? Porque antes tinha tanque pesado, TD, Scout, era muito bem definido. Mas hoje nós temos coisas aí, aberrações dentro do jogo, tá? Como um Borrasque, que é um tanque médio, mais puxado para leve. Nós temos tanques médios que são mais puxados para pesado. Nós temos um monte, tem TDs hoje que não são de sniper, que são de ataque, entendeu? Então, tipo, esse tipo de nuances, o matchmaker tinha muito problema para poder distinguir, tá? Então, aqui ele coloca um exemplo muito exagerado, mas que ilustra a situação, tá? Então, por exemplo, vamos supor que tinha um mouse, um E100, e do outro lado tinha um AMX50B e um T57. Hoje, o matchmaking como ele tá, ele podia te equilibrar, ele podia colocar de um lado os dois super pesados e do outro lado os outros pesados de suporte, 50B e T57, o que obviamente é completamente desequilibrado. Então diz que agora o novo matchmaking vai tentar ser muito mais dinâmico. Inclusive tem outra coisa que eles falam aqui embaixo que eu quero comentar. Então agora ele vai pôr um mouse de um lado, o E100 do outro, o 50B de um lado, o T57 Heavy do outro. Excelente. Se eles conseguem entregar isso daqui, eu acho
que vai ser maravilhoso para o MM e vai ser o que os jogadores estavam esperando. Pelo menos nós vamos ter aquela questão de que não tenha dois XM57 do lado e do outro lado nós tenhamos TDs papel aí que não serve, sei lá, ou coisas como, por exemplo, sei lá, uma Ferdinand do outro lado, entendeu? Enfim. Tá? Então diz, maior diversidade entre as classes. Agora eles vão tentar... ele diz que vai ter limites mais estritos, tá? Garantindo um máximo de 5 caça-tanques e 3 tanques leves por equipe. Acho ótimo. Às vezes as partidas de tanque leve tem 4 ou coisa assim. Caça-tanques, às vezes você tem, sei lá, preenche toda a fila com caça-tanque e coloca 2 leves e 2 pesados. E um médio. Sei lá. Então, tipo, acho ótimo isso daí. Então, eu creio que limitar o número desses caça-tanques vai ser muito bom, de tanques por função vai ser muito bom para esse caso, tá? Outra coisa que o pessoal reclama muito, batalhas de nível mais 1 e menos 1. Eles dizem que não vão eliminar completamente as de nível mais 2, tá? Porque diz que isso gera diversidade para o jogo, o que é verdade, mas ao mesmo tempo, eu tinha uma crítica sobre essa parada aqui, eu vou te falar agora. Bom, então agora ele diz que não vão ter mais batalhas de nível mais 1 menos 1, tá? Como para ter eles vão aumentar esse número de batalhas de mais 1 e menos 1 e vão manter ainda as de mais 2 menos 2. O que eu faria nesse caso aqui, tá? O que eu faria nesse caso aqui? Hoje em dia nós temos da mesma maneira que nós temos assim tanques que são que ficam entre o limite de uma coisa e outra, né? Nós temos tanques médios que são mais puxados pesados, nós temos TDs que são mais de assalto. Nos tiers, nós temos, por exemplo, no tier 8 isso é muito mais evidente. Nós temos um XM57, nós temos um BZ176, que são mais puxados para o tier 9 do que para o tier 8. E nós temos muitos tier 8 que são mais puxados para o tier 7 do que para o tier 8. Não sei se vocês estão me entendendo. Esse tipo de tanque que está mais puxado para o tier 9, que se garante numa batalha para o tier 9 ou tier 10, esses caras, eu não vejo problema deles ter batalhas mais 2, tá? Por exemplo, você está no tier 8 e tem a tua munição premium é hit, você já é 8+. Você já é tier 8+. E esses caras aí, eu não vejo problema de colocar esses caras em batalhas mais 2 mais frequentemente. Eu não veria problema. Agora, você está num tier 8 de linha estoque, ou um tier 8 de linha que não tem nem sequer uma munição para você atirar num tanque pesado, se você por acaso um super pesado tier 10. Então eu acho que você poderia participar muito mais de batalhas mais 1. Entende qual que é o meu ponto? Enfim, tomara esse tipo de coisas venham aí, mas se eles aumentam a quantidade de batalhas mais 1 menos 1, já acho bem positivo. Pelo menos vai ser muito menos frustrante para os caras que estão upando linha e tem que jogar contra tanques que são muito OP nos tiers mais superiores, tá? Certo. Então ele disse que também vai fazer uma distribuição de veículos mais inteligente. Isso é o que eu queria falar mais para cima. Aparentemente agora, tá? Tipo essas batalhas onde você tem 500 veículos iguais do mesmo tipo e tal, aparentemente eles querem limitar a quantidade de veículos idênticos por equipe e distribuir veículos parcialmente oferecendo a experiência tal. O que ele está dizendo com distribuir veículos parcialmente oferecendo a experiência mais variada e diversas configurações? O que eu acho que ele está querendo dizer com isso daqui é que se você, por exemplo, vamos supor que o matchmaking está montando a partida e colocou 2 super pesados de um lado. O negócio é que, tipo, não vai ficar... Se o cara caiu no time 1, tá? Ele vai poder... Pelo que eu interpreto, ele vai poder ser dinâmico. Se ele precisar remanejar tanques entre as duas filas do time 1 e time 2, ele vai fazer. Coisa que hoje, aparentemente, ele não fazia, tá? E a outra parada que ele está fazendo é que diz que é gerenciamento da fila mais rápido e dinâmico. Então ele diz que creio que é parecido tem a ver com o ponto anterior. O nosso sistema traz um gerenciamento de fila dinâmico, permitindo que o matchmaking ajuste suas regras em tempo real. Então eu creio que tá, é menos engessado hoje que o matchmaking de hoje.
e vai permitir que justamente tanques sejam passados de um time ao outro para rebalancear o time conforme ele está montando a partida. E creio que seja isso, tá? Em vez de depender de configurações fixas, tá vendo? Então ele vai analisar a distribuição de jogadores e disponibilidade de veículos, refinando os parâmetros em tempo real. Então é isso que eu acho, tá? Que ele vai reequilibrar os times conforme, ou seja, ele vai revisando os times que ele está montando e mudando dinamicamente conforme ele está achando que a composição que tá montando não está sendo equilibrada. Faz sentido isso que eu estou falando? E se não, você me deixa aí nos comentários e a gente continua a discussão, tá? E aqui eles estão anunciando que vai ter novos testes do Matchmaker e que isso vai ser, tá? Feito, vai ser feito aí nos próximos meses. Aqui ele está dizendo nos próximos meses e diz que vão fazer uma série de testes no servidor da Europa, certo? Bom, é mais ou menos isso o que ou seja, é mais ou menos isso que essa nova publicação, esse novo post do World of Tanks está dizendo. Cara, o que vocês acharam disso aqui? Me conta aí nos comentários, será que isso aqui vai ser a solução dos nossos problemas? Será que finalmente o World of Tanks vai ser uma experiência muito mais feliz para os seus jogadores? Será que a grande reclamação dos jogadores do World of Tanks finalmente foi escutada, ouvida e nós vamos ter uma solução para isso? Eu espero sinceramente que sim. Me deixa aí nos comentários o que você achou sobre este post e me deixa aí nos comentários se você acha que isso aqui vai realmente melhorar a nossa vida, ok? Esses caras que tá vendo aqui são meus apoiadores. Seja você também um apoiador do Pelotão Suicida, e se você chegou até aqui, que eu sei que você chegou até aqui e gostou do conteúdo, porque se você tá ainda assistindo, gostou e ainda não é inscrito, se inscreve, cara, me dá essa força. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê na próxima.